Se eu estivesse a começar hoje, do zero, com apenas 100 euros por mês, eu não começava por ações individuais. Não porque seja um mau investimento, mas porque para quem está a começar agora pode parecer tudo demasiado confuso. Parece que é preciso muito dinheiro, muito conhecimento e estar sempre a acompanhar o mercado. Hoje vou-te mostrar uma forma simples, realista e com muito menos volatilidade para poderes começar a investir sem esse peso todo. Se tu não sabes por onde começar, este vídeo é para ti. Antes de eu começar a falar do como e onde investir, é importante que percebas que não precisas da melhor estratégia. Precisas da estratégia que tu consegues manter durante o máximo período de tempo possível. Porque isto é um jogo de longo prazo. Não adianta ter a estratégia perfeita se depois não conseguimos cumprir. Por isso, tudo o que vou mostrar neste vídeo cumpre com 4 critérios. Primeiro, que não seja necessário muito dinheiro. Segundo, não exija demasiado tempo. Terceiro, seja fácil de cumprir todos os meses. E por último, que não tenha tanta volatilidade quanto outros tipos de investimento. E por que não ações individuais? O primeiro motivo é por uma questão de tempo, que exige algum compromisso em termos de tempo, e para uma pessoa que tem um trabalho das 9 às 5 pode não ser fácil termos tempo para olhar para as ações, olhar para os earning reports e acompanhar diariamente todos os movimentos do mercado. Em segundo lugar, por uma questão de complexidade, porque o tópico de investir em ações não é um tópico simples, demora algum tempo a analisarmos a empresa, a percebermos a avaliação da empresa, percebermos se ela está cara, se ela está barata. E eu vou fazer alguns vídeos a respeito a isto, mas não deixa de ser um tópico complexo e que demora o seu tempo a aprender. Por último, uma questão de volatilidade. Os ativos mais voláteis são mais difíceis à partida de nós investirmos. Há uma frase muito utilizada no mundo de investimentos do Peter Lynch que diz que o órgão mais importante para o investimento não é o cérebro e sim o estômago. Porquê? Porque é importante tolerarmos as quedas, que elas vão existir na mesma com este tipo de investimento, com esta estratégia que eu vos vou mostrar, mas com as ações ocorre de forma mais acentuada, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, elas tendem a valorizar mais em momentos de subida do mercado e tendem a desvalorizar mais quando o mercado cai. Para quem tem a possibilidade de tolerar estas quedas e não necessita do dinheiro, podem surgir várias oportunidades, o que é um aspecto positivo. No entanto, se para uma pessoa a volatilidade é visto como algo negativo no sentido em que fica assustada e inquieta por haver uma queda grande do mercado e por ver o seu portfólio desvalorizar 20, 30 ou 40%, então aí se calhar o tipo de investimento e a estratégia que eu vos vou dar pode ser mais apropriada. E a solução que eu vos trago para resolvermos este problema é basicamente um ETF. O que é um ETF? Vou utilizar aqui a analogia do bolo para vos conseguir explicar. Basicamente, quando nós fazemos um bolo, colocamos vários ingredientes com percentagens diferentes, certo? Ou seja, não vão levar o mesmo de açúcar que vão levar farinha e de manteiga, etc. E estes ingredientes simbolizam as empresas ou os setores. O ETF vai ter vários tipos de empresas com percentagens diferentes. E quando compramos uma parte do ETF, acabamos por comprar um pouco de todas as empresas que estão lá inseridos, na percentagem que foram atribuídas. Os 3 ETFs que eu vos trago são basicamente o MSCI World, o SP500 e o Nasdaq 100. O SP500 é provavelmente o mais conhecido deles todos, representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O MSCI World representa as maiores empresas do mundo, cerca de 1300 mais ou menos. E o Nasdaq 100 representa as 100 maiores empresas de tecnologia. O SP500 é geralmente considerado o Gold Standard, ou seja, aquele ao qual nós comparamos o nosso portfólio. E o MSCI World é considerado um ETF um pouco mais seguro porque está diversificado além dos Estados Unidos. Como podemos ver em relação aqui à composição, algumas das empresas são idênticas entre elas, ou seja, a top position dos 3 é Nvidia, claro, com percentagens diferentes, e o Nasdaq está claramente mais concentrado do que as outras duas, o SP500 e o MSCI World. E vemos que mais ou menos são as mesmas empresas, ok? Há aqui algumas variações, mas de um modo geral as empresas são idênticas. O Nasdaq está mais diversificado do que o SP500 e o SP500 está mais diversificado que o Nasdaq 100. Por isso, à partida, o Nasdaq 100 tem mais volatilidade que o SP500 e o SP500 tem mais volatilidade que o MSCI World. Em relação aos países, tanto o SP500 como o Nasdaq estão mais concentrados nos Estados Unidos. O MSCI World mais diversificado, tem mais países diferentes. O Nasdaq 100 claramente aqui mais focado em TI, tudo o que é tecnologia, telecomunicações, etc. Os outros ETFs mais diversificados. Em relação à performance, vemos que o Nasdaq tem superado o SP500 e o SP500 tem superado o MSCI World. Vemos isso tanto para 3 anos quanto para 5 anos. Okay? Isto não quer dizer que é o que vai acontecer nos próximos anos, mas a tecnologia tem vindo a ser um setor
que tem crescido bastante acima dos outros setores, então daí o ETF que está mais especializado em tecnologia ter superado os outros dois. Vemos aqui que temos uma maior volatilidade no Nasdaq no último ano, nos últimos 3 anos e nos últimos 5 anos. Ou seja, quando há quedas, as quedas são maiores no Nasdaq em relação ao S&P 500, mas quando há subidas, as subidas também são maiores no Nasdaq. Lá está, isto vai depender um pouco do vosso perfil de risco. Não existe aqui um certo ou errado, não existe forma também de prevermos o futuro. Qualquer um destes ETFs pode cair, especialmente a curto prazo, então isso é muito possível, se não basicamente certo. O importante é mantermos a calma, mantermos os nossos aportes mensais, e eu já vou explicar como é que podemos automatizar isso, e deixar o efeito dos juros compostos fazerem o seu trabalho. E aqui temos uma calculadora para os nossos juros compostos. Vamos fazer aqui algumas simulações para vos explicar o porquê disto ser tão importante. Vamos assumir um capital de 100 euros investidos, ok? Para começar. Vamos assumir também os tais 100 euros mensais. Vamos assumir que vamos investir durante 10 anos e vamos estimar um retorno de 11%, aliás 10,5%, que é mais ou menos o que faz o S&P 500 ou o que o S&P 500 tem feito nos últimos 100 anos. Ok, não vamos colocar variação, vamos então ver qual é que vai ser aqui o nosso resultado e temos ao final de 10 anos 19 mil euros investidos. Investimos 12 mil, porque passaram então os 10 anos a investir todos os meses. No entanto, o nosso retorno é de 19 mil euros, ok? Ou seja, um pouco acima daquilo que nós fomos investindo ao longo dos meses. Se nós duplicarmos então o valor do tempo a que estamos a investir, nós esperaríamos então que, sendo o dobro, então este valor vai ser aproximadamente 40 mil euros, ok? Vamos testar. E não é assim que funcionam os juros compostos, porque a percentagem de juros que está a ser aplicada sobre um novo valor. Para vos explicar isto de forma um bocadinho mais simples, basicamente se nós tivermos 1000 euros num ano e esses 1000 euros renderem 10%, no ano a seguir vamos ter 1100 euros. Quando formos fazer novamente 10% sobre esses 1100 euros, já não vamos adicionar apenas os 100 euros de lucro, vamos adicionar 110 euros de lucro. O que acontece é que ao longo de vários e vários anos, isto acaba por fazer um efeito espécie de bola de neve, onde os juros compostos vão acumulando e isto vai criar rentabilidades muito impressionantes. Mas vamos experimentar aumentar, em vez dos 20 anos, vamos experimentar aumentar os 40 anos. Ou seja, se nós começarmos a investir com 30, com 70 anos, que já temos alguns anos de reforma, acabamos de trabalhar, só com 100 euros por ano, vamos ver quanto dinheiro teríamos. E chegamos aos 614 mil euros por ano. No entanto, para descontarmos a inflação, se descontarmos então os 2,5% e fizermos apenas com 8%, para descontarmos então o custo da inflação, chegamos a um valor de 313 ajustados para o valor de hoje, porque os 600 que nós obtivemos como resultado final não corresponderiam aos 600 mil euros de hoje, ou seja, corresponderiam neste caso a 313. Não é um valor que nos deixe completamente milionários, não é? Mas permite-nos, quando chegarmos a uma idade da reforma, podermos estar um pouco mais tranquilos. O nosso próximo passo é então descobrirmos qual é que é a corretora em que queremos investir. Eu invisto na XTB e na Interactive Brokers e trago-vos aqui então 9 motivos para escolhermos a XTB. Foi a primeira corretora que eu utilizei quando comecei a investir. O primeiro motivo é porque temos uma segregação de ativos. Os ativos estão em nosso nome e não em nome da corretora, o que nos permite ter alguma segurança para caso aconteça alguma coisa com a corretora. É uma corretora licenciada, tanto na Polónia quanto em Portugal. Temos o fundo de garantia que, apesar de não ser tão elevado quanto nos bancos, ainda é bastante elevado. Eu não tenciono ter mais do que 22 mil euros parados na XTB, ou seja, isto não é o valor para os nossos ativos. Os nossos ativos, as nossas ações estão segregados em nosso nome. Caso a XTB vá à falência, nós ficamos com os ativos porque eles sabem o nosso nome. Aqui estamos a falar do dinheiro que está parado na corretora. As comissões são zero para quem investe até 50 mil euros. Em relação à taxa de conversão, ela é 0,5 quando convertemos o dinheiro de euros para dólares, por exemplo, quando temos uma conta em euros e compramos os ativos em dólares. No entanto, podemos criar uma conta em dólares e fazer os aportes com a Revolut, por exemplo, e aí vamos pegar taxa zero
na conversão. Em relação ao apoio fiscal e a questão do IRS é muito simples, eles entregam um relatório com tudo explicado em relação aos anexos e como é que os devemos preencher, mas também só temos de pagar impostos caso venhamos a vender os ativos. Tem uma gama muito vasta de ETFs e de ações, ou seja, temos muito para onde escolher, apesar de este vídeo ser mais direcionado para os ETFs mais básicos. É de fácil utilização, tem uma aplicação no telemóvel que é super fácil de utilizar, no computador eu também já vos vou mostrar, muito fácil de utilizar. E por último, o apoio ao cliente é incrível. Eles têm escritório em Portugal, o que facilita bastante. O atendimento ao cliente é mesmo muito bom. Vocês podem ligar para lá, eles explicam qualquer dúvida que vocês tenham, têm um suporte muito bom, tudo em português. Passando então aqui para a XTB, vou-vos mostrar como é que podemos automatizar isto tudo. Vamos aqui a planos de investimento, okay? Quando criam a vossa compra. Passamos isto à frente. Aqui podemos selecionar então quais os ETFs que eu quero utilizar. Neste caso eu selecionei os 3 que falámos ainda há pouco. Podemos atribuir uma percentagem diferente aos 3, ou seja, se eu quiser estar um bocadinho menos concentrado no Nasdaq, vamos supor que quero 30% na MSCI World e quero metade no SP500, poderia começar a investir assim. Quando eu fizesse os aportes, neste caso os aportes seriam automáticos, mas quando o dinheiro entrasse na XTB, então as compras seriam feitas nesta proporção. Podemos ainda adicionar mais ETFs, mas eu não vejo necessidade de haver tanta diversificação. Eu, no meu caso, para o meu perfil de investidor e porque eu acredito nos Estados Unidos quanto império e quanto país de grande prosperidade, então eu vou escolher o SP500 porque é aquilo que eu me sinto confortável entre estar concentrado nos Estados Unidos e não estar tão concentrado em apenas um setor. Vamos aqui a criar plano de investimento e aqui podemos lhe dar um nome qualquer. Eu vou colocar exemplo aqui. Ok. Aqui depois podemos clicar em Auto Invest, que é basicamente fazermos isto de forma automática. E pronto, aqui depois seria só selecionarmos o método de pagamento e estaria feito. Basicamente o dinheiro sairia automaticamente da nossa conta todos os meses e iam ser reinvestidos aqui para o nosso plano de investimentos. Ou seja, bastante simples, não ocupa tempo nenhum, não precisamos de nos estar a preocupar em estar a ver o mercado todos os dias e eu penso que isso seja algo bastante positivo e de certeza que no futuro vão estar muito satisfeitos com todo o dinheiro que foram investido ao longo deste tempo e vão poder de certeza gozar uma reforma melhor do que iriam fazer caso não tivessem investido qualquer dinheiro. E basicamente é isto, uma forma muito fácil de começarmos a investir, não é necessário muito tempo, não é necessário muito dinheiro e certamente vão ficar agradecidos no futuro por terem começado a investir cedo. Okay? Se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários. Espero que estes vídeos tenham acrescentado algum valor, que tenham aprendido alguma coisa. De resto é tudo, um abraço, tchau tchau.